A gente vai publicar hoje um novo edital, com várias regras, para que a gente garanta que a prova será realizada no dia 18 de agosto, mesmo que, infelizmente, aconteça algo na magnitude do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente ficou esse tempo. Por isso que a gente demorou um pouco para publicar esse novo cronograma, porque a gente estava estudando como uma alteração no edital que permita que, caso ocorra algo dessa mesma magnitude, a gente tenha uma solução e não precise adiar a prova, como ocorreu no dia 5 de agosto. Então, aqui são algumas alterações no edital importantes para fazer frente a essa mudança de calendário, mas também essa inovação. Hoje saiu um decreto do presidente já prevendo uma alteração no edital, e o edital será publicado, então, hoje, ao longo do dia. Pode passar, por favor, quem está mexendo na apresentação. Então, datas principais, que são as datas que todo mundo quer saber. Prova, dia 18 de agosto, e reforçando que a gente vai fazer uma alteração no edital que vai garantir que essa prova será realizada no dia 18 de agosto, mesmo que, infelizmente, aconteça algo numa proporção do que aconteceu no Rio Grande do Sul, sem prejudicar, obviamente, quem seja afetado. Então, essa alteração que a gente está fazendo é para, de novo, ser o melhor para todo mundo. Os resultados finais, a prova do dia 18 de agosto será dia 21 de novembro, e a convocação, ou seja, a posse, começa a partir de janeiro. Na verdade, quem tiver curso de formação como uma etapa do concurso, o curso de formação deve começar em dezembro ainda, ou vão ser chamados em dezembro, mas a posse é só a partir de janeiro de 2025. Então, eu queria primeiro, para todo mundo ficar tranquilo, falar sobre os cuidados que a gente teve com a segurança da prova, que foi algo muito importante. Então, após a decisão do adiamento, ali no dia 3 de maio, eu expliquei naquele dia que as provas já estavam nos estados, e já estavam começando a ser distribuídas, em alguns casos, para as cidades e para os locais de prova, mas a gente centralizou novamente num único local, e foi feito uma conferência de todos os malotes de provas, todos. Cada malote de prova tem um lacre, e eles são armazenados juntinhos, outro lacre para aquelas que vão para um determinado local de prova, etc. Essa checagem de todos os lacres foi feita e não houve nenhuma violação dos malotes de prova. Então, as provas estão seguras, guardadas e foram armazenadas num local seguro, que tem vigilância 24/7, tem todo um processo aí de extrema segurança e, portanto, a gente tem uma garantia de que as provas não tiveram nenhum tipo de violação. Então, quais são as principais alterações no edital que eu queria reforçar aqui? O edital, como eu falei, será publicado ainda ao longo do dia de hoje. A gente vai... A primeira coisa é que quem não puder realizar a prova no dia 18 de agosto, como houve um adiamento da prova, as pessoas fizeram a inscrição com a data de 5 de maio, a gente sabe que tem gente que pode não conseguir realizar a prova no dia 18 de agosto. Essas pessoas vão poder pedir a devolução da taxa e cancelar a sua inscrição no concurso, portanto. Só que é muito importante ver a data aqui, por isso que a gente fez questão de reforçar, é a partir de amanhã até domingo. Isso é feito pelo próprio sistema de inscrição, é feito lá pedido de devolução da taxa e cancelamento da inscrição. Isso está disponível a qualquer candidato em todo o Brasil. Então, quem não puder, infelizmente, fazer a prova na data de 18 de agosto, que é a nova data, poderá, então, pedir para ter a taxa de... Obviamente, quem pagou a taxa de inscrição, poder pedir a sua inscrição de volta. Para as pessoas que têm residência no Rio Grande do Sul e que fariam a prova em outro estado, ou as pessoas que são de outro estado e que fariam a prova no Rio Grande do Sul, são 2.100 pessoas com essa situação. Essas pessoas, apenas essas 2.100 pessoas, poderão pedir alteração da cidade de realização de prova. Então, são só esses casos. Pessoas que ou são do Estado e têm residência no Estado, mas fariam prova em outro local, quanto pessoas que são de outros estados que fariam prova no Rio Grande do Sul. Essas 2.100 pessoas vão estar autorizadas no seu sistema de inscrição a pedir alteração da cidade de realização da prova. Também o período é esse período próximo, que é de 5 a 7 de julho. Por que é importante esse período curto? Os outros concursos que também tiveram isso recentemente, o período foi de 2 dias também, aqui no caso são 3 dias, porque justamente isso é essencial para a logística depois da prova, de ver quem vai fazer, de distribuição das salas, etc., que é fundamental
para que a gente possa fazer a prova certa no dia 18 de agosto. Uma outra coisa que ficou, que houve, essa regra a gente faria, né, provavelmente a gente teria feito essa alteração independente da data do edital, que foi a questão da regra de arredondamento. O arredondamento, então, será de 2 casas decimais. Teve discussões em outros concursos, até que casa decimal queria, para uma questão de ranqueamento, né? Então, do ponto de vista da nota, vale as 2 casas decimais. Se houver empate, tem os outros critérios de desempate já previstos no edital. Pode passar para o seguinte. E agora aqui, talvez seja a mudança mais importante do ponto de vista da sistemática do concurso, né? Que é em caso de ocorrência de um outro evento excepcional, imprevisível e de grandes proporções. Lembrando que o edital já previa a ocorrência de uma possibilidade de realização de prova em um local, 2 locais. Isso já estava previsto no edital e já tem lá essa previsão e qual seria a consequência nesse caso. O que foi atípico, e acho que cada vez mais se demonstra o grau de atipicidade do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, talvez um dos maiores, se não o maior evento climático, tragédia climática ocorrida no Brasil, né. A gente, infelizmente, estamos vendo que outras regiões do Brasil, que não é por água, né, mas por seca, também estão passando por situações difíceis. Então, em eventual risco de um evento excepcional, imprevisível e de grandes proporções, eu queria reforçar a questão de grandes proporções, a gente está prevendo a realização de uma prova extraordinária para as pessoas afetadas. Então, a ideia é que será mantida então, a prova para quem não está afetado no dia 18 de agosto, por isso, como eu falei, essa regra é muito importante para garantir para todo mundo que 18 de agosto é a data que será realizada a prova. E se eventualmente, a gente espera que isso não aconteça, né, a gente realmente sabe que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi algo inédito e completamente imprevisível, e a gente espera que isso não se reproduza de novo nessa data de 18 de agosto, mas em ocorrendo algo nessa proporção, a gente está prevendo a realização de uma prova extraordinária, né? E aí, qual é o critério de grandes proporções? O número de pessoas atingidas, ou seja, a impossibilidade de realizar a prova tem que ser de, no mínimo, 0,5% dos candidatos inscritos. Esse é o tamanho da proporção. O Rio Grande do Sul foi maior que isso, né? Então, esse 0,5% é o mínimo de pessoas que precisam ser atingidas por um evento de uma grande proporção que impeça a realização da prova em determinados locais de prova, né? E essa aplicação, reforçando, será restrita aos candidatos desses locais onde haja impossibilidade de realização da prova e que já estejam inscritos no certame. De novo, não haverá abertura de novas inscrições, nada disso. A partir de 7 de agosto, as pessoas têm que entrar lá para confirmar o seu local de prova, né? Só queria dizer que a gente já tem os locais de prova, praticamente foram mantidos quase todos os locais de prova. Eventualmente, em alguma cidade será alguma alteração, mas, de novo, respeitando a decisão de cada pessoa sobre a cidade de realização da prova. Dia 18, então, aquela realização em 2 turnos das provas objetivas e discursivas, né, na parte da manhã e na parte da tarde. Lembrando que as pessoas não poderão levar o caderno de prova, como a gente já tinha divulgado isso originalmente, que os cadernos de prova então, estarão disponíveis a partir das 8 horas da noite. E a divulgação preliminar dos gabaritos no dia 20 de agosto, e aí tem os prazos de recursos, isso tudo vai estar publicado certinho no edital, como vocês sabem, como de novo, será publicado ainda hoje, e divulgação dos resultados finais, 21 de novembro. Quem tem curso de formação começará a ser chamado, ou seja, que é o curso de formação que é obrigatório como uma etapa ainda do concurso, né? Algumas carreiras têm essa última etapa do concurso. As pessoas começarão a ser chamadas ali em dezembro. A gente pede para que todo mundo fique atento, né? Quem tiver passado aí no dia 21 de novembro, fique atento. E a contratação começará, a convocação para a posse, começará então em janeiro de 2025.